Caros telespectadores, bem-vindos ao Raiar das Ideias, que é o espaço de debate aqui na TV Raiar. Para hoje trouxemos reflexões em torno da mensagem do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e também o ponto de vista do Presidente da UNITA, Isaías Semacuva, sobre o país real. Conosco temos o Dr. Joaquim da Foia, que é o Secretário da UNITA para os Direitos Humanos. Bem-vindo ao nosso debate. Muito obrigado, Sr. Jornalista. Muito boa noite, caros telespectadores. E também temos o Dr. Figueiredo Mateus, que é o Presidente do Instituto de Desenvolvimento e Democracia. Muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, extensivo aos nossos telespectadores. E para começar mesmo, gostaríamos de nos dirigir ao Dr. Nafoia. Que comentário faz do discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação? Bom, é muito complicado fazer uma abordagem mais concisa do discurso de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, sobre o Estado da Nação, porque eu depois fiquei um pouco baralhado perceber se aquilo são as linhas de força do seu mandato ou são algumas ideias para um período, isto é, outubro de 2017, outubro de 2018, na medida em que ele se estendeu muito e mexeu quase em todas as áreas da vida nacional, apesar de que há alguns aspectos muito importantes que ele não mencionou. Normalmente estou a me referir da questão da reconciliação nacional, estou a me referir também da questão da intolerância política, apesar de que há um dos aspectos candentes que ele tentou mencionar, da corrupção, mas eu entendo que ele tocou nesse aspecto de forma assim aleatória, não foi na profundidade, porque não disse como é que vai combater a corrupção, mas no essencial disse aquilo que nós temos dito quase todos os dias. Eu pessoalmente, como comentador, em outros órgãos de comunicação social, aquilo que o Presidente da República disse não me surpreende, porque são aspectos que nós temos nos referido quase todos os dias, principalmente na questão dos monopólios, na questão da concorrência, na questão da corrupção. Enfim, portanto, eu acho que no essencial disse aquilo que nós esperávamos, apesar de não mencionar os aspectos da reconciliação nacional, da intolerância política e da forma como vai combater a corrupção. Dr. Figueiredo, alguma coisa lhe marcou no discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação? Alguns aspectos. Em princípio, dizer que o discurso à nação é uma exigência que decorre da própria Constituição e pressupõe que, ao ser feito, seja uma autêntica fotografia, digamos, sobre aquilo que é a nação. A experiência que temos de quando a gente tira uma fotografia é que a gente sai tal como está. Se tivermos uma camisa rasgada, vai aparecer como está. Portanto, há uma fidelidade tal entre aquilo que se capta com a fotografia e a informação vem completa ali. Como o Dr. Nafoia reconheceu, de facto, houve alguns hiatos, alguns aspectos que não foram referidos na abordagem. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, fez a nação. O que era de esperar, como disse de início, é que ele nos trouxesse na profundidade que país é que nós temos, onde é que estão os seus avanços, onde estão os seus recuos, qual é a imagem real do país da Angola profunda, como é que estamos. Porque é preciso ver o que eu tenho para poder, na base daquilo que eu tenho, poder fazer
um plano, se eventualmente a questão é corrigir ou é melhorar, e tem que partir de bases reais e não, digamos assim, fictícias. O Presidente da República, como pai da nação, então tem que ler um todo. E como quando a gente vai às compras e trazemos uma lista no supermercado, o que é que precisamos para a cozinha, para a sala, para a casa de banho, enfim, tudo aquilo que a gente tem que adquirir vem mencionado já no nosso plano que levamos de compras, para depois não haver improvisos. Como disse, entre os atos as falhas que existiram, foi de facto, para mim a mais gritante, foi o facto de, em nenhum momento, o Presidente da República se referir aos partidos políticos. E é uma omissão quase recorrente, porque mesmo na tomada de posse, no discurso da investidura, ele referiu-se, por exemplo, à sociedade civil. É verdade que os partidos políticos vêm da sociedade civil, mas não podem ser tratados ali por um Presidente da República, têm que ser trazidos à luz, tem que se referir a eles. Existem, estamos numa democracia. A democracia é feita de partidos políticos. Então, há esta, não direi que gera falha, mas para mim chamou uma atenção. E o outro aspecto era também de esperar que ele vai para a Presidência da República partindo do Ministério da Defesa. Portanto, deixa de ser Ministro da Defesa e passa para a Presidente da República. Então, é uma pessoa que conhece que o país teve exércitos, temos os ex-militares. No seu discurso à nação, também fez referência a eles. Ficarão no esquecimento, terão alguma atenção dele enquanto Presidente da República, enquanto conhecedor da existência dessa classe de irmãos, de angolanos, que não têm tido boas condições de vida, nem estão inseridos de uma maneira, digamos, valorizadora, não estão inseridos no aparelho, digamos, da função pública, não estão bem inseridos na sociedade civil. Então, e o outro aspecto que já foi referido aqui, que não podia ser contornado, é de facto a reconciliação nacional. Portanto, como dizia, a fotografia tirada pelo Presidente da República deixou alguns ângulos não captados. E então, sobre estes e outros aspectos que, de certeza, ainda não falamos lá para frente. Portanto, sim, mas o que se pode depreender do discurso do Presidente da República é que ele está otimista e acredita na materialização das promessas feitas durante a sua campanha eleitoral. O país tem condições para que as promessas feitas por João Lourenço sejam cumpridas na íntegra? É preciso dizer que João Lourenço ascende à Presidência da República num contexto muito conturbado. O país está economicamente roto, o país está preso, o país atravessa uma fase muito crítica da sua existência, em termos econômicos, em termos sociais. Temos um país partido e a isso acresce o facto que, para que João Lourenço tenha êxito nos propósitos que faz, para que ele possa implementar, digamos, o programa do seu partido, precisa travar lutas internas. Quando diz que vai combater a corrupção, é uma boa aposta, é um bom propósito. Só combatida a corrupção é que o país vai ter um oxigênio, vai ter, digamos, a possibilidade de avançar para o desenvolvimento, para a resolução dos problemas que ele promete que vai resolver. Portanto, se combater a corrupção significar desmontar, como ele próprio diz, os monopólios, diversificar a economia e tudo mais, tem que se partir do princípio que o país tenha dinheiro para essas ações, porque sem dinheiro não é possível
levar o país a um bom porto. Já se diz hoje que o país só tem, está na imprensa, só tem divisas para mais 6 meses. Depois disso vai ser um caos. Então, ele saberá bem se as promessas que faz, que no fundo são uma continuação daquelas promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral, têm uma base para poder implementar. Portanto, ninguém faz bife sem carne, né? Com repolho não se fazem bifes. Então, há aqui esse desafio. Ir buscar o dinheiro lá onde estiver, porque quando estamos a falar de corrupção a nível do país, estamos a dizer que o dinheiro do Estado não está na mão do Estado, está na mão de certos indivíduos, que ele certamente conhecerá. E um combate sério à corrupção terá que enverdar pela busca desse dinheiro que saiu por caminhos escuros do erário público e devolvê-lo. É com esse dinheiro que se deve desenvolver o país. É com esse dinheiro que se pode, digamos, avançar para a mudança. Na verdade, o Presidente fez uma infinidade de promessas e, ao que se sabe da experiência que se tem na vida, é que quando se promete muito, a margem para cumprir aquilo que a gente promete pode-se diminuir. É preciso delimitar, é preciso direcionar as ações. Quem muito abarca, pouco aperta. Mas a ver, vamos, saberá bem o que ele terá dito, e o tempo é o maior mestre, e vamos ver se efetivamente tudo o que prometeu há de ser possível, mas nós temos dúvidas. Dr. Lafoia, as promessas de João Lourenço são viáveis? Bom, eu não gosto de dar volta. Atendendo sobretudo às condições que o país apresenta. Até a questão não é das condições que o país apresenta ou não. Eu, na introdução, falei das linhas que ele avançou no seu discurso, aquilo que nós esperávamos. Bom, quase disse tudo. Mas, indo ao âmago do conteúdo do seu discurso, são promessas irrealizáveis. Ele fez muitas promessas, principalmente no campo da corrupção. Eu acho que é um discurso de fuga em frente. Primeiro, Sua Excelência, Presidente da República, General João Lourenço, é construtor do Estado totalitário em que nós estamos. Em 1998, quando o país enfrentava uma situação difícil, ele foi cooptado de secretário para a informação do seu partido para secretário-geral do MPLA. Na altura, o MPLA não tinha vice-presidente, não tinha a figura de vice-presidente. Tinha presidente e tinha secretário-geral. Ora, João Lourenço não conseguiu ajudar o seu partido e o seu presidente a combater a corrupção. E foi nesta altura que ele criou empresas, ele próprio, como secretário-geral do MPLA. Foi naquele momento que ele começou a criar empresas. Outro exemplo que eu gostaria de dar, na década de 80, todos se recordam do processo 105. Quando o ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, entendeu combater a corrupção e criou-se uma comissão, começou a perseguir os corruptos, os vendedores, os comerciantes de diamantes. Aquela comissão depois não teve pernas para andar, porque depois chegou-se à conclusão que o próprio Presidente da República estava implicado. Ora, o discurso que o João Lourenço, de forma insistente, vai apresentar de combate à corrupção, ele próprio está envolvido em atos de corrupção. Não está em condições de combatê-lo. Se fosse uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida em extirpar este mal,
devia avançar com a proposta de criação de uma alta autoridade contra a corrupção. Essa alta autoridade contra a corrupção devia ser um órgão independente, devia ter mandato para caçar, perseguir e apanhar todos os corruptos, independentemente da sua filiação política, independentemente das imunidades que tiver, enfim. Mas não é o caso. Ela não anunciou a criação desta entidade. João Lourenço remete o combate à corrupção ao Tribunal de Contas que todos nós conhecemos. O segundo elemento que não me dá garantias de que ele vai combater de facto a corrupção é o facto de manter de forma impune a atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol, engenheira Isabel dos Santos. Quando ele vem falar de monopólios, de concorrência desleal, a economia está nas mãos de quem? Quem controla os monopólios aqui? A Isabel dos Santos, a Tise dos Santos e o Zeno, que são filhos do ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos. Na área dos diamantes, na imobiliária, na cimenteira, enfim, quase em todos os setores da vida econômica do país. Mas disse que Isabel dos Santos está a reestruturar o setor dos petróleos. Depois vem Hélder Manuel Vieira Dias Copelipa, o general Leopoldino e Manuel Vicente, que é deputado, que está na bancada do MPLA. Ora, João Lourenço, Sua Excelência, Presidente da República João Lourenço, participou, ele é vice-presidente do MPLA, e ele participou na elaboração da lista do MPLA. Permitiu com que esses indivíduos, a Tise, deputada do MPLA, o Manuel Vicente, que tem processos lá fora, é deputado do MPLA. E eu não estou a ver. E o Zé Eduardo Santos continua como presidente do MPLA, logo é superior hierárquico dele. Não estou a ver o presidente da República, o atual presidente da República, em condições de combater a corrupção. Aquilo é fuga para frente, aquilo é um discurso para enganar a população, para tirar a reia nas vistas do povo. Porque ele próprio, repito, está implicado nos atos de corrupção. Ele próprio ainda não devolveu os 30 milhões de dólares que havia recebido no Banco Espírito Santo, que contribuíram para a falência deste banco. Ele não devolveu esse dinheiro. Portanto, eu não estou a ver alguém, e nós aqui estamos habituados, talvez à ignorância da população, e mesmo os intelectuais acreditam em coisas que não deviam acreditar. Estamos habituados. Quer dizer, a mesma pessoa que faz o mal é a mesma pessoa que aparece aquilo que se diz na gíria com lágrimas de crocodilo. Quer dizer, vem com um discurso como se fosse um coitadinho, quando de facto é o primeiro malfeitor. É um indivíduo que pratica atos que lesam a boa gestão do Estado, neste caso, que lesam os interesses de todo um povo. E nós ainda estamos a acreditar que não, Sua Excelência fez um bom discurso, ele está comprometido, ele de facto está empenhado, vamos lhe ajudar, vai fazer alguma coisa. Não vai fazer coisa nenhuma. Porque ele próprio é corrupto, está envolvido em atos de corrupção, ele próprio é o construtor do Estado totalitário, ele próprio é o construtor e participou na atribuição do tal capital primitivo que o chefe dele anunciou no passado. Enfim, ele próprio, para além de ser
de ter sido secretário para a informação do MPLA, secretário-geral do MPLA e é vice-presidente. Portanto, não estou em condições. A primeira tarefa, se é que quer combater a corrupção, é refundar o MPLA. Realizar um congresso, eleger um presidente que não esteja comprometido com atos de corrupção, limpar aqueles corruptos todos que estão dentro do MPLA, pôr lá gente nova, comprometida com a boa gestão do país. Fazendo isto, com gente nova, ali sim, o MPLA estará em condições de combater a corrupção. E o último exemplo que eu gostaria de dar, dentre vários que eu tenho para dar, é o indivíduo que ele próprio colocou no seu gabinete. Afinal, está a contas para a justiça suíça. Ele depois foi exonerado. Ele exonerou porque não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como manter aquele indivíduo. Não é porque não sabia. Então, como é que coloca um indivíduo no seu gabinete como secretário de Estado de uma área tão importante sem primeiro conhecer o seu cadastro? O que é que os serviços de inteligência e segurança do Estado andam a fazer? O que é que os serviços de inteligência externa andam a fazer? Será que não pediram o parecer dessas áreas sobre o comportamento, sobre o cadastro de um para um? O trabalho da segurança do Estado também é este, em contribuir na eleição de pessoas que estejam comprometidas apenas com o país e não comprometidos com atos que lesam o nosso Estado. Portanto, por isso que existem os serviços de segurança do Estado. E a Procuradoria-Geral da República? Outra questão. Falando da Procuradoria-Geral da República, você não vai combater a corrupção mantendo um procurador que é corrupto, que está envolvido em muitos atos de corrupção. Não só aqui dentro, mas também fora. Você vai combater a corrupção como? Para se combater a corrupção, primeiro, tem que haver reforma, tem que haver refundação do próprio MPLA. Limpar aqueles corruptos todos que estão lá. Pôr lá gente nova, comprometida apenas com o país. Segundo, tem que haver reforma na justiça. Esses corruptos, esses juízes corruptos, procuradores corruptos, tenham que ser afastados todos. O terceiro elemento, criar uma alta autoridade contra a corrupção com gente sã, com gente limpa. O contrário, aquele é um discurso para o boi dormir. Doutor Figueiredo acredita também na refundação do MPLA para se combater a corrupção? Bom, a vida é dinâmica. As estruturas devem renovar-se continuamente se é que querem prolongar a sua vida no tempo. Na verdade, o combate à corrupção não vai ser uma tarefa fácil. E penso que o próprio Presidente da República tem consciência disso. Tanto é que, se quisesse, na verdade, empreender de uma maneira clara e aberta uma luta eficaz contra a corrupção, os desafios seriam muitos. Mas o primeiro passo da parte dele seria declarar os seus bens. Não declarou, porque é que os escondeu? Ali ele teria entrado com um pé direito para esta luta, declarando: eu tenho isto, fazendo X, empresas tantas e assim por diante. O doutor Figueiredo tocou num assunto muito importante. Ele deu 30 dias para os seus membros apresentarem declarações de bens, mas ele próprio não o fez. Pois. Por quê? E eu não conheço nenhum dirigente do MPLA, da base ao topo, que não é corrupto. São poucos. Não conheço. Dos municípios, das províncias, porque as pessoas são indicadas como administradores comunais, como administradores municipais ou como governador. Você vê, de um momento ao outro já está rico. Pois é. Obviamente por atos de corrupção. Seria bom continuar a dar a palavra aqui ao Dr. Figueiredo. Pois é. É preciso sim refundar o MPLA.
é arriscado, é uma tarefa difícil, mas é o caminho. Preciso refundar o MPLA. Por quê? Porque um combate à corrupção levado a sério com o MPLA conforme está, o primeiro passo que se marcar neste combate à corrupção choca inevitavelmente com todo o poderoso presidente do MPLA, que é José Eduardo dos Santos, a quem o presidente João Lourenço deve obediência. O que está em causa aí são as pessoas, são as políticas? É tudo uma textura. Quem faz a política são as pessoas que se revêem no MPLA. O MPLA, que é em boa leitura, é uma vítima, é um refém do seu presidente. Então, terá que sobrar coragem da parte do presidente João Lourenço marcar passos em direção ao combate à corrupção, porque todos os passos que der para combater a corrupção vão ser contra os filhos do seu chefe e contra o próprio chefe. Queria só discordar uma questão, Dr. Figueiredo. O que une o MPLA é a corrupção. A corrupção não pode ser vista apenas na pessoa do engenheiro José Eduardo dos Santos e os seus filhos. Agora, obviamente que a luta que há neste preciso momento dentro do MPLA é a forma como os filhos do presidente José Eduardo dos Santos se enriqueceram mais em relação ao resto. Essa é a luta que há. E os outros gostariam que todos se enriquecessem no mesmo nível. Há discrepâncias muito grandes. Houve favorecimento, mas para os filhos do presidente José Eduardo dos Santos e os seus amigos, estou a me referir do general Popelipa, do general Leopoldino e do Manuel Vicente, e uns tantos, e em relação aos outros. Mas o que une o MPLA no seu todo, do topo à base, é a corrupção. As pessoas com pouca propensão à corrupção não demoram nos cargos, porque senão complica o esquema, são automaticamente exoneradas. Portanto, a rivalidade que existe nesse preciso momento, mesmo a tal coragem que as pessoas estão a aventar do atual presidente em querer combater a corrupção, é rivalidade no que concerne ao enriquecimento elevado do grupo do presidente José Eduardo dos Santos e ao enriquecimento menos elevado do grupo, neste caso, do João Lourenço e ele próprio. Porque os níveis de acumulação de riqueza em relação ao grupo do presidente José Eduardo dos Santos e os níveis de acumulação de riqueza do João Lourenço e os outros são menos. Então, é essa disputa. Há uma espécie de ajustes de contas. Vou terminar só já, Dr. Figueiredo. Veja que no passado houve rivalidades que culminou, inclusive, com desavenças entre a Isabel dos Santos e o Manuel Vicente, porque o Manuel Vicente se enriqueceu mais enquanto presidente do Conselho de Administração da Sonangol. E a Isabel dos Santos não engoliu aquilo. Fez tudo para estar lá, afastar as empresas de Manuel Vicente e ela própria começar a criar as empresas e assumir o controle da Sonangol no seu todo, o que aconteceu, e os resultados são catastróficos que todos nós estamos a assistir. Sim, mas ali, quer dizer, volta a dar-me razão de algum modo. Quem é Isabel sem o seu pai? Se quiser afastar a Isabel do seu cargo, isto naturalmente toca ao presidente do MPLA. Disse que quem em cão do amigo bate, ao amigo bate. Então, é esta espinhosa missão que o presidente João Lourenço tem pela frente. Como enfrentar o seu próprio chefe. O chefe que devia dar, como todos os outros líderes, exemplo de vida, exemplo de honestidade.
mas é ele que carimba, é ele que cria um clima favorável a partir da própria família, um clima propício para que hoje até se chama já corrupção institucionalizada. Então, não há de ser tarefa fácil. Como digo, a refundação do MPLA é importante. O MPLA tem no seu seio jovens que ainda têm as mãos limpas, eventualmente. É preciso, ele precisa também se rejuvenescer, porque os desafios do futuro vão requerer um partido que tenha um pulmão com bastante ar para correr. Não vai continuar a acomodar os velhos no Parlamento, nos ministérios e assim por diante. Tem que dar também oportunidade aos mais jovens para poderem contribuir para este país. Então, é esta coragem que tem que existir, de fazer uma cirurgia o mais acertada possível, para que o próprio MPLA possa sobreviver, porque a insistir na corrupção acabará um dia, cedo ou tarde. O Presidente da República prometeu também operar reformas profundas, principalmente no setor social, incrementando políticas de desenvolvimento e qualidade, especificamente nos setores da saúde e educação. É por aí onde João Lourenço quer começar, ou seja, eu perguntaria ao doutor se é por aí onde João Lourenço devia começar com a política de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Qualquer reforma profunda que se possa fazer neste país chamado Angola, nós amamos, tem que começar pela própria Constituição. A Constituição que foi feita para encomenda, aí está o erro de criar leis e, sobretudo, uma Constituição para uma pessoa individualmente considerada. Aqueles que eram os poderes de José Eduardo dos Santos, hoje são de João Lourenço. Portanto, tudo que tem que se fazer ao nível do país depende dele. Não temos no nosso país ministros propriamente ditos, temos auxiliar do Presidente da República. Portanto, o Presidente da República que é o todo-poderoso, o omnisciente, aquele quem tudo tem direito a fazer. Pode eventualmente encarregar, oferecer alguns poderes aos seus auxiliares, mas não estão autorizados a fazer muito. Então, reformas profundas deviam começar em primeiro lugar com a própria Constituição. Ele devia criar condições, ou eventualmente ser mais humilde e renunciar a alguns dos seus poderes, que são excessivos. E isto passa, de alguma maneira, se ele quer começar com estas reformas profundas, ou seja, o passo a seguir seria a implementação das autarquias. Porque o Presidente da República não pode fazer tudo. As comunidades têm que ter, digamos, a liberdade de pensar do que querem fazer da sua vida, na comuna, no município e assim por diante. Tem que ser os próprios angolanos, porque isso aqui é democracia. Portanto, um governo do povo, pelo povo e para o povo. Os cidadãos não podem ficar como que estivessem, digamos, na bancada no estádio de futebol, para simplesmente aplaudir e apupar quem jogar mal. Não. O cidadão é parte da governação do seu país, a partir até da vida, digamos, da comunidade em que cada angolano, no caso, está inserido. Só com uma reforma da Constituição e com a implementação das autarquias é que as políticas boas e honestas que forem realizadas podem ter êxito. Na atual conjuntura, a boa vontade não move montanhas, não move. Tem que ver atos concretos. Portanto, ele tem que ter a coragem de fazer um voo, de sair do contexto atual das coisas, das estruturas, do modo como se administra o país hoje e, digamos, aplicar aquilo que se poderia chamar de medidas originais. Se quiser fazer uma cábula, como ele foi dizendo durante a campanha eleitoral, queria continuar aquilo que começou o Dr. Agostinho Neto e que o engenheiro Eduardo Santos tem feito. Se o propósito é continuar, acabará, depois dos 100 dias, vamos ver que
as palavras não passaram de palavras, ficaram, e não há atos concretos para essas reformas profundas sociais que têm de fazer. As reformas profundas sociais, para serem feitas, temos que ter, por exemplo, se o problema é diversificar a economia, desburocratizar, tornar mais acessíveis os bancos. Hoje, quem é que cria uma empresa com êxito aqui no país? Só um membro do MPLA, que vai ao banco com um cartão. Será que só são os membros do MPLA que podem investir? São os únicos que podem diversificar a economia? A economia não pode ser diversificada pelo Estado. Isso significa dizer que tem que se abrir os portões para que o empresariado nacional possa investir. O empresariado nacional não pode investir sem o apoio de uma banca com políticas não agressivas contra aquelas pessoas que recebem créditos. Portanto, há um conjunto de medidas que têm a ser feitas, mas passam por mudanças profundas. Também, Dr. Rafael, em poucas palavras, o que assinala na réplica do Presidente da UNITA, Isaías Samakuva, ao discurso à nação do Presidente da República? Bom, a réplica, ao ponto de vista do Presidente Samakuva, foi um ponto de vista bem conseguido, na medida em que conseguiu mais ou menos dizer ao atual Presidente da República se que está comprometido em combater a corrupção, em resolver os problemas do país e do povo, que é o desejo de todos nós. O que é que ele deve fazer para cumprir com esse desiderato? Combater a corrupção. A réplica do Presidente Samakuva espelha, indica os caminhos como que deve desmontar os monopólios, como que deve organizar a economia que está, dizia o Presidente Samakuva, está totalmente prostituída. Portanto, é um discurso, é uma réplica que, se houver honestidade intelectual da parte dos dirigentes do MPLA e do atual Presidente da República, que não houve, que não tem, porque no seu discurso que apresentou sobre o Estado da Nação, incorporou alguns elementos do GIP, programa da UNITA. E por desonestidade intelectual que estou a me referir, o Presidente da República nem fez referência. Portanto, se houver honestidade intelectual, acatar os conselhos que o Presidente Samakuva deu de forma gratuita, mas para o bem do país e de todos nós, eu acho que estará em condições de atingir as metas pelo qual se propôs. Mas não será possível porque, e como dizia e bem o Dr. Figueiredo, quando fazia referência ao discurso do atual Presidente da República, acho que foi no discurso de consagração da sua vitória, dizia ele que iria seguir o caminho percorrido pelo Presidente Agostinho Neto e o Presidente José Eduardo dos Santos. Ora, quando um indivíduo que as pessoas acham que devia mudar o rumo do país, ou que deve mudar o rumo do país, logo de início, como mote, diz ao país que vai seguir estritamente as linhas do Presidente Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, tudo está dito. Agostinho Neto, quando disse que o mais importante era resolver, mais breve, estamos a resolver os problemas do povo, assassinou mais de 80 mil militantes do próprio MPLA. José Eduardo dos Santos fazia bons discursos, mas ele próprio depois veio reconhecer que temos bons programas, temos boas ideias, mas na prática nada funciona. É a mesma coisa.
as boas intenções, as boas ideias de João Lourenço não vão funcionar. O presidente da UNITA, Dr. Figueiredo, disse que para que as políticas agizadas pelo atual Presidente da República sejam bem sucedidas, é preciso despartidarizar o Estado. Concordo com essa ideia? Concordo plenamente. O Dr. Samakuva é uma pessoa, mostrou nessa réplica que é alguém que conhece o país real, conhece o país político que temos. E há quem diga que o presidente Samakuva aplaudiu o discurso do presidente da República, mas é o contrário. Na verdade, o presidente Samakuva lançou uma série de desafios, tendo por base mesmo aquilo que foram as afirmações e as promessas de João Lourenço. É preciso, sim, que se despartidarize as instituições e o Estado, porque é isto que vai criar ou propiciar uma inclusão de todos. Hoje, no acesso ao emprego, na aquisição da casa, temos visto centralidades a serem feitas aqui e ali, portanto, no emprego, no acesso a essas centralidades, enfim, nos financiamentos, como eu já me referi atrás. Se você não está vinculado ao MPLA, não tem direito. Portanto, a própria imprensa repara que um discurso tão importante que deu luzes, que deu conselhos para o bem da nação, como se referiu o Dr. Nofereira, a televisão pública de Angola passou uns extratos apenas. Os aspectos mais fortes que lançavam um desafio, que apontavam caminhos, não foram passados na televisão pública de Angola. Ao passo que o discurso do Presidente da República foi passado na íntegra N vezes, em todos os serviços mais relevantes da televisão pública de Angola. O discurso do Presidente da República foi passado na íntegra. Por que não fizeram o mesmo com o discurso do Presidente Samakuva, tão importante e tão municiador até para que o país avance numa direção certa? Portanto, é importante que a situação em que está muito partido está se desfaça, para que todos os angolanos, e aí se propicia, digamos, o princípio da igualdade consubstanciada na nossa Constituição. Porque esta promiscuidade, se pode dizer, de tornar todas as estruturas do Estado como estruturas do MPLA. Temos uma polícia que faz venha ao MPLA, temos serviços de inteligência que mais quando devia trabalhar para o país, trabalha para o MPLA. Né? Estão mais preocupados a escutar o que este partido quer fazer, aquilo que o outro partido quer fazer. Não veem as ameaças eventualmente externas contra o país, protege-se mais o partido do que a própria nação. Doutor, o tempo, estamos pressionados pelo tempo. Muito bem. Portanto, impõe-se de facto que se acabe com esta, digamos, falha de vivência em que todas as estruturas do Estado estão partidarizadas e controladas e tuteladas por um MPLA. Aí não teremos uma democracia que é fácil imaginar. Exatamente, estamos quase no final do nosso Raiar de Ideias, mas antes, um minuto para cada um dos nossos convidados para algumas considerações finais. Não, era só para dizer que o país não se esgota nas eleições. Há muita gente que pensa que o facto da UNITA dar benefício da dúvida ao atual Presidente da República talvez esteja em sintonia com ele. Não é verdade isto. O país não se esgota nas eleições. A UNITA fez uma boa gestão de transição de um presidente para outro. Não é o MPLA que a fez, porque se a vontade do MPLA era de assassinar as pessoas, era de raptar as pessoas, a UNITA fez tudo, mas tudo, geriu bem essa questão, essa transição.
e evitou que houvesse banho de sangue, porque o país não acaba numa eleição. Portanto, vamos trabalhar, vamos acompanhar todos os passos do atual presidente e deste governo. Para nós, o mais importante é que devia trabalhar, ou devem trabalhar, para o melhoramento das condições de vida e bem-estar das populações, para que haja estabilidade no país, para que haja um ambiente propício que permita o investimento estrangeiro. Portanto, é isso que interessa, neste caso, a UNITA. Portanto, vamos acompanhar todos os passos naquilo que for necessário para ajudarmos o atual presidente com os nossos conselhos, como o presidente Samakuba fez na sua réplica, como todos os dirigentes a este ou aquele nível poderão fazer e tenham feito sempre, é o que estamos a fazer agora, denunciando sempre todas as irregularidades. Portanto, eu acho que vamos acompanhar todos os passos no sentido de que haja de facto melhoria para a estabilidade do nosso país. Doutor Figueiredo. Sim, 5 anos passam depressa. Aquilo que nós podemos depreender do discurso do Presidente da República foi que, já o reconhecemos aqui nesse debate, ou nessa análise, que ele de facto se espalhou muito, fez muitas promessas. O que é preciso é que ele consiga agora hierarquizar, estabelecer prioridades, onde é que quer começar, afinal de contas, com as mudanças, e seja sincero consigo mesmo. A luta que tem que empreender é dura. Ele tem que lutar, primeiro, se desenvencilhar da infinidade de subordinações que tem. A máquina exatamente. Ele tem que se convencer que só deve obediência à Constituição. Se tiver que se meter, entre aspas, passa a expressão, no sovaco dos estatutos do partido, se ele tiver que fazer venha das ordens superiores, do camarada presidente do MPLA, do Biro Político e do Comitê Central, vai acabar por não marcar nenhum passo. Portanto, o nosso conselho ao Presidente da República é que ele tenha consciência que só deve obediência à Constituição que é superior ao Estatuto do MPLA e ao poder do Presidente do MPLA. É uma missão em que ele tem que arrumar o seu fato de trabalho, tem que chamar coragem de enfrentar todos os obstáculos que tem, que são mais internos do que externos. Portanto, quando estou a dizer internos, estou a dizer do seio do MPLA. Porque os corruptos estão lá. Que ele se faça então presidente de todos os angolanos e que não faça ouvidos de mercador todos os recados positivos que lhe foram passados pelo presidente Samakuba, que é, por sinal, ser o mais velho. Então, aquilo que os mais velhos dizem aos mais jovens deve ser tido em conta, porque é a voz da experiência que fala. Tá bem, muito obrigado a todos os convidados. Esperamos tê-los nas próximas ocasiões. Obrigado.